A aula está sendo gravada. Falar um pouco da aula anterior, só para linkar com a aula atual, né? Nós vimos que o nosso AG, não estou conseguindo escrever aqui, nós vimos que o nosso AG, ele era um otimizador monoobjetivo, ele fazia uma otimização monoobjetivo. E a ideia nessa disciplina aqui é aprender algumas técnicas para otimização multiobjetivo. A ideia dessa disciplina é essa. Chama-se de computação evolucionária porque a gente vai aprender algoritmos evolucionários para otimização multiobjetiva. Certo? Vou voltar no desenho aqui. O que a gente viu aqui no AG na aula passada? Nós vimos que o AG ele otimizava uma única função. E que função que era essa? Nós vimos na disciplina anterior de inteligência artificial que no problema das N rainhas, a função era, eu dava uma configuração de rainhas e saía o número de colisões. Quando vocês fizeram um problema de otimização de função matemática, vocês davam um indivíduo para ele, formado por alguns genes. Cada gene representava um valor numérico, e essa função me retornava um único valor, e eu tinha que ir minimizando esse valor de retorno, descobrir quais os genes de entrada dessa função. Essa função aqui, ela era n-dimensional, função que mapeava um Rn ao R1. Então, eu tinha que descobrir quais eram os valores de cada uma das dimensões desse Rn, que minimizava o retorno dessa função no R1. Até aqui foi o que foi falado na aula passada, não foi, gente? E para terminar a nossa introdução da aula anterior, a otimização multiobjetivo, eu apresentei e falei que o objetivo é otimizar, após desse multi aqui, objetivo, né? Então, eu tenho vários objetivos, várias funções objetivas, é otimizar simultaneamente F1 e F2 para um mesmo X. Certo? Foi dado um exemplo para vocês que tem alguém no lobby aqui. Caroline de novo. Depois a gente conversa com a Carolina sobre isso. Se ela está tendo dificuldade ainda. Não. Eu tive uma queda de energia, desculpa. Não, beleza. Acho que o meu som está voltando aqui, está dando retorno. Não, parou de dar retorno. Então, na otimização multiobjetiva, a gente quer otimizar duas funções simultaneamente para um mesmo X. Então, eu até cheguei a falar para vocês, fiz aquele desenho. Eu tenho duas funções matemáticas, e elas mapeiam algumas entradas. Essas entradas aqui podem conter valores numéricos. Eu até cheguei a dar um exemplo aqui, que essa função aqui poderia ser uma função que vai me dar o custo e o benefício da produção de um carro. Então, eu posso ter algumas características aqui, valores numéricos, que eu quero imputar no meu modelo. O meu modelo ele tem duas funções matemáticas, F1 e F2. Essas funções matemáticas no meu modelo, elas são contraditórias. Se eu melhoro uma função, eu pioro a outra. Se eu melhoro a outra, eu pioro uma. E eu tenho uma saída. Tá certo? Imaginando que esse aqui são os parâmetros de produção de um carro, e essa função aqui é a função de custo, e essa função é a função de benefício,
eu quero reduzir o custo e aumentar o benefício. Ou eu quero reduzir o custo e reduzir esta relação aqui, 1 sobre o benefício, que é a mesma coisa. Beleza? Então, supondo que essas funções f1 e f2 fossem algo parecido com essa, o que foi falado na aula anterior, eu Pessoal, tenho... Pode falar. as duas funções necessariamente vão ser sobre a mesma sobre a mesma variável? E se elas fossem sobre variáveis diferentes? As funções elas precisam ser sobre as mesmas variáveis. Por exemplo, quando eu vou produzir um carro, eu tenho, por exemplo, eu tenho a cor perolizada, cor metálica, eu tenho banco de couro, banco que não é de couro, e assim por diante. E eu quero otimizar esses mesmos parâmetros, mas eu quero fazer um mapeamento entre o custo e o benefício. Eu tenho algumas opções já pré-estabelecidas. E eu quero achar um mapeamento aqui entre o custo e o benefício, quais os tipos de carro que eu posso lançar. Então, os parâmetros são os mesmos. Então, se eu estou avaliando, por exemplo, um certo parâmetro aqui meu, aqui poderia ser a cor metálica. Sei lá, se eu colocar -1 é cor metálica. Se eu falar o seguinte, banco de couro, 0 ou 1, ou -1 e 1, sei lá, freio a disco nas rodas traseiras, -1 e 1, eu não sei, eu tenho vários parâmetros. Eu vou pegar esses parâmetros, colocar no meu modelo, e esses parâmetros, de forma igual, sem alterá-los, eu vou colocar ele tanto na função de custo quanto na função de objetivo, de benefício. Aí, pessoal. Aí, Tá supondo certo? que cada função vai ser uma função de x. Vai ser o mesmo x para todas? Vai ser o mesmo x para o custo e o mesmo x para o benefício. Como eu tenho vários x, digamos assim, vamos supor, eu, no meu algoritmo genético, produzi, por exemplo, 5 indivíduos. Esse indivíduo tem esses parâmetros aqui. Vamos supor que tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que são 10 parâmetros. 10 parâmetros. 10 parâmetros. Também 10 parâmetros. E 10 parâmetros. Eu vou pegar esse indivíduo aqui com 10 parâmetros. Vou colocar ele na entrada do meu modelo. E o meu modelo vai dizer qual é o custo e o benefício daqueles parâmetros. Eu vou pegar esse outro indivíduo, vou colocar na entrada do meu modelo, e o meu modelo vai dizer qual é o custo e benefício daqueles parâmetros. Na verdade, eu estou tentando achar valores de parâmetros que mapeiam a minha função ou os melhores valores possíveis entre o custo e o benefício. Tá certo? Não deu Consegui para entender tanto responder? assim não, mas... Não? Vamos supor que eu tomo algumas decisões de parametrização de como eu vou produzir um carro. Essas aqui são as decisões que eu tomei. Tipo de Então, por pintura, exemplo, banco de couro ou não, etc. Eu tomei algumas decisões. Eu quero produzir o carro assim. as especificações. Tipo, uma variável... Em uma função, o x vai ditar se é um banco de couro ou não. Em outra função, o x vai Não, ditar não, quão grande não. é o aro de freio. Isso não faz sentido. Não, não é isso, não. Ele não vai ditar qual. Ele vai ditar só qual que é o custo e qual que é o benefício. Uma função vai dizer qual que é o custo e qual que é o benefício. Se eu tenho um indivíduo falando que o banco é de couro e o outro falando que o banco não é de couro, se eu colocar esse indivíduo aqui, ele vai me dar um custo, ele é de couro, vai me dar um custo maior. Benefício vai me dar um benefício pior. Se eu tenho um outro indivíduo falando que o banco de couro, o banco não é de couro, vai me dar um custo melhor e um benefício pior.
Entendeu? Só que o que o x representa? O x da função. O x da função representa uma configuração do carro. Então, x barra é um conjunto de configurações do carro. E ele vai estar no Rn. Então o Se eu x é um tenho... vetor e Isso, é como se fosse um índice para indicar quais as configurações de um carro específico. isso mesmo. Entendi. O x é um Entendi. vetor e fala quais as configurações de um carro específico. Coloco aquelas configurações aqui, ele vai me dar o custo-benefício. Isso mesmo. Tanto é que a função f1, eu coloquei um barra aqui para dizer que é um vetor. Aqui faltou um barra. F2 também tem um barra. O mesmo x que entra em f1 entra no f2. Tá claro isso? Sim. Beleza? Então tá jóia. Eu fiz um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ainda dar esse exemplo para terminar de introduzir a aula anterior. Eu falei que eu poderia ter um f de x1, f1 de x1 e x2. Esse aqui é o meu x bar, formado por x1 e x2. Que seria x1 ao quadrado, a gente pode até brincar com isso aqui depois, mais x2 ao quadrado. Beleza? E um F2, que seria um x1, que recebe os mesmos x1 e x2, que é o nosso x barra, unidimensional, que seria o meu x1 ao quadrado, mais meu x2 menos 1 ao quadrado. Foi isso aqui que eu tinha feito. Tá certo? Vamos verificar aqui algumas possibilidades. Se eu desenhar no meu plano cartesiano, o plano cartesiano é esse aqui. Na verdade, é um tridimensional. Eu tenho o meu x1 e eu tenho o meu x2. Eu expliquei para vocês lá o que é espaço das variáveis e espaço dos objetivos. Então, esse aqui é o espaço das variáveis, onde eu vou dizer onde está o meu ponto x1 e x2. A minha função f1 aplicada a x1 e x2, onde que é o ponto de mínimo dela? O ponto de mínimo dela é quando o meu x1 vale 0 e o meu x2 vale 0. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Tá já. Meu F1, ponto de mínimo, é esse aqui. Ó. É isso? E o meu F2? O ponto de mínimo dele é onde? É na posição 0 em x1 e na posição 1 em x2. Esse aqui é o meu ponto de mínimo. Qualquer valor que eu colocar diferente desses, o que vai produzir? Em F1, qualquer valor diferente que eu produzir, vai formar um... Opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu desenhar em azul. Aqui. Pronto. Qualquer valor diferente de 0 e 0 para o F1, eu vou produzir uma parábola desse tipo, no espaço tridimensional. Vocês concordam comigo? Qualquer combinação de x1 e x2 afastando do ponto 0 e 0, eu vou obtendo a saída de F1
formando um paraboloide aqui para cima. Alguém discorda de mim? Ou está achando isso estranho? Não e não. Beleza. O ponto de mínimo na F2 é este aqui. Presta atenção, eu coloco 0 aqui no x1, dá 0. Eu coloco 1 aqui no x2, vai dar 1 menos 1, 0, 0 ao quadrado, 0. É o ponto de mínimo. Então, esse aqui é o ponto de mínimo. Qualquer combinação diferente dessa, que é 0 e 1, em relação a x1 e x2, eu vou aumentando o retorno da minha F2. E eu vou aumentando aqui, produzindo um segundo paraboloide. Deixa eu desenhar com outra cor. Verde. O que vocês acharam do desenho? Faz sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Ele me deu flashbacks de algumas coisas que eu não queria lembrar, mas fora isso, tá bem claro. Beleza. Então vamos lá. Se eu... Onde que vão ficar as melhores opções para um engenheiro escolher qual a configuração dos carros que ele quer? Essa é a pergunta que eu tenho que responder para o engenheiro utilizando a otimização multiobjetiva. Tá certo? Vamos supor que o engenheiro ele quer produzir 4 carros, 3 carros. Um popular, um médio, que ele não sabe onde que está, e um super caro. Mas nem tão caro assim. Um que eu consiga lançar no mercado. Que ele também não sabe onde que está. E a quantidade de parâmetros que eu falei que era 10 aqui, vão reduzir ela para 2 parâmetros. X1 e X2. Então, a minha F1 e a minha F2 são, respectivamente, o custo e 1 sobre o benefício. Quero reduzir ambas as funções. O que vocês acharam? Faz sentido até aqui? Sim. Beleza. Beleza. Então, ele sabe que o carro de menor custo, por exemplo, vamos supor que o custo é o F1, que é essa azul aqui. O carro de menor custo é esse aqui. Mas ele nem sabe se o carro de menor custo possível e que tem o pior benefício vai conseguir ser lançado no mercado. Ele precisa de algumas opções a mais. Talvez se aumentar o custo um pouquinho e melhorar um pouco o benefício, para ele é melhor, para lançar o carro popular, aquelas 3 versões que ele tem de carro. Então ele precisa de um mapeamento entre esse mínimo e esse mínimo. Ele precisa mapear isso aqui, ó. Tá certo, gente? E eu preciso dar algumas opções para ele nesse meio do caminho. É isso que a otimização multiobjetiva vai tentar entregar para o engenheiro ou para o administrador de empresas que pretende tomar essa decisão. Certo? Talvez o menor custo possível e o pior benefício não vai ter venda de mercado. Talvez um pouquinho para cá e assim por diante. Então tá jóia. Vamos voltar aqui em outra coisa. Se eu for afastando para cá e encontrando x1 e x2 para cá, eu estou piorando tanto a função f1 quanto a f2. Vocês concordam comigo? Sim. Uma mais que a outra, né? Ou não? Sim, é verdade. Mas eu estou piorando as duas. Beleza. Se eu encontrar configurações de carros com x1 e x2, nesse sentido, eu estou piorando tanto a f1 quanto a f2. Se eu encontrar configurações de carro nesse sentido, eu estou piorando as duas.
Neste sentido, eu estou piorando as duas. Agora, se eu encontrar configurações de carro espalhada por essa reta verdinha aqui, ó, entre os pontos de mínimo, deixa eu ver que cor que eu pego aqui. Isso aqui. Então, se eu encontrar configurações de carro espalhadas nessa reta verde aqui, nesse segmento de reta, ora eu pioro F1 e melhoro F2, para cá eu pioro F2 e melhoro F1. É aqui que estão os pontos de decisão do tomador de decisão, que carro que ele vai produzir. Tá certo, gente? Nesse caso aí, eu não preciso considerar para cima e para baixo, não? O para cima é o resultado das funções f de 1 e f de 2, né? O x1 e x2 se encontram no plano cartesiano, no 2D. Esse 3D aqui, eu só utilizei essa terceira dimensão para exemplificar a saída da função f1 e f2. Ah, tá, entendi. A função em si não é 3D, é só a saída dela. Isso. Com a saída da função, eu consigo um 3D da f1 em relação a x1 e x2, e eu misturei com o 3D da f2 em relação a x1 e x2, que é esse aqui. Tá certo? Mas o x1 e o x2 está no plano cartesiano, no R2. Se eu caminhar o x1 e o x2 para cá ou para cá, eu pioro as duas. Para cá ou para cá, eu pioro as duas. Para cima não tem, porque eu não tenho uma terceira dimensão para mover o x1 e o x2. Tá certo? Isso aqui é só para enxergar o contradomínio, digamos assim, da F1 e da F2. Então, se eu tiver pontos entre esses pontos de mínimo, tanto de F1 quanto de F2, ora eu pioro uma e melhoro a outra, e vice-versa. Beleza? Foi isso que a gente conversou na aula passada. Estou só complicando um pouco mais o exercício. Se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho o meu domínio em x1 e x2. Opa! E eu tenho o meu contradomínio em relação a F1 e F2. Eu consigo utilizar o meu F1 e F2 para descrever esses pontos, x1 e x2, em outra dimensão. Porque aqui, olha, eu estou mapeando o meu R2, utilizando essas duas funções para um R2. Eu vou desenhar aqui o F1 e o F2, nesta outra dimensão. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí só um pouquinho. Beleza. Essa outra dimensão é dimensão formada pelos objetivos. F1 e F2. Certo? Então, eu tenho um espaço chamado espaço das variáveis, foi falado na aula passada. E eu tenho um espaço chamado de espaço dos objetivos, formado por F1, F2, F3 e assim por diante. No nosso caso aqui, só tem o F1 e o F2. Se nós colocarmos esse ponto aqui, x1 e x2, ele saiu 0 em F2 e 1 em F1. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Se eu colocar o ponto 0 e 1 em F2
Coloco 0 aqui. Coloco 1 aqui. Então, eu coloquei este ponto aqui em F2. 0 e 1. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0. Então, a saída F2 para ele é 0. Eu coloco 0 e 1 aqui. Aqui vai dar 0, mais 1 vai dar igual a 1. Então, no espaço dos objetivos, esse ponto 0 e 1, ele está aqui, ó, nesse lugar. Se eu colocar o ponto 0 e 0, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Aqui vai dar 0 ao quadrado vai dar 0, a saída. 0 ao quadrado mais 0 menos 1 vai dar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1 a saída. No espaço dos objetivos, esse ponto vai ficar aqui. Acreditem se quiser. Estes pontos aqui, todos eles, se eu for colocando em F1 e F2, eu vou encontrar esses pontos aqui. Ó. Tá certo, gente? Se eu continuar seguindo o reto aqui e por aqui, eu vou encontrar esses pontos no espaço dos objetivos. Estes e estes. Se eu pegar pontos para cá ou para a esquerda, eu vou encontrar pontos espalhados aqui dentro. Como forma aquela curva? Oi? É assim que forma aquela curva? A curva de Pareto aqui. É isso mesmo. Eu não consigo encontrar pontos abaixo dessa curva. Eu não consigo zerar ao mesmo tempo F1 e F2. Eu não consigo achar nenhum ponto nesse espaço das variáveis x1 e x2, eu não consigo achar nenhum valor para x1 e x2 que eu consigo zerar ao mesmo tempo F1 e F2, pela própria característica do problema. Então, abaixo dessa curva, eu não consigo achar pontos aqui embaixo. Tá claro isso para todos, gente? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu estou quase que dando novamente a aula anterior, tá, gente? Por isso que alguns estão até perguntando um pouco aí. Alguma pergunta, gente? Não, por enquanto tá bom. Então tá bom. Vamos lá. Então, essa curva aqui é chamada curva de Pareto. Eu expliquei na aula passada de onde que vem. O objetivo da disciplina, ou o objetivo da otimização multi-objetivo, é mapear, é encontrar pontos aqui, ó, entre os pontos de mínimo. Então, o objetivo nosso é encontrar pontos que estão nessa curva de Pareto, que eu acabei de desenhar de preto. Tá certo, gente? Beleza. Que mais? Essa curva aqui, depois a gente vai ver que ela é a fronteira de Pareto. Curva de Pareto, fronteira de Pareto, é a mesma coisa. Vamos supor agora... vamos deixar essa função f1, f2, hipoteticamente mais complexa. Vamos supor que não tem só x1 e x2. Tem x1, x2, x3, x4, até x10. Eu não consigo desenhar o espaço das variáveis. Isso nós já vimos na aula anterior. Mas eu consigo pegar o meu R10
pegar pontos no R10, aplicar a função F1 e F2 nesses pontos e encontrar no R2 onde que eles se encontram. Tá certo? Então, vamos supor que eu gerei números aleatórios, 10 números aleatórios aqui para um ponto, mais 10 números aleatórios para outro ponto, e assim por diante. E aqui no espaço dos objetivos, eu encontrei pontos assim. Foi isso que foi falado na aula passada. Esquece os roxinhos aí, que estão, os pontos roxos aí. Quais são os pontos melhores, já que eu estou procurando a curva de Pareto? Os mais próximos da parte inferior aí. Isso mesmo. Eu faço pergunta meio óbvia, gente, mas é para ir ajudando no raciocínio, tá, gente? É bom para fixar também. Isso. Então, vocês não reparam, não? A, B, C, D, E, F, G, H. Então, os pontos melhores são esse A, B, o C e o D. O E e o F estavam um pouquinho pior. O H, I e J está pior ainda e assim por diante, já que eu quero encontrar pontos aqui. Como que eu faço para... Aí, o que eu faço? Vamos lá, vamos voltar na ideia do AG. Eu vou lá, gero pontos aleatórios, x1, x2, x3 até x10 com valores aleatórios, mais um outro ponto no R10 com valores aleatórios, mais outro ponto e assim por diante. Eu gerei esses pontos aqui. Deixa eu só atender minha filha aqui rapidinho, gente. Gente, estou voltando aqui. Eu gerei pontos aleatórios que foram esses aqui, ó. No R10, que eu executei a função F1 e F2, encontrei os pontos neste espaço aqui dos objetivos. E, visualmente e de forma bem clara, eu consigo ver que esses pontos aqui são os melhores. Esses aqui são um pouquinho pior, e esses aqui piores ainda. Vocês podem perceber que eu gerei fronteiras. Uma fronteira formada pelos pontos A, B, C e D, outro pelo E, F, G, H, I, J. Eu posso pegar esses pontos aqui que estão no R10, fazer uma recombinação e mutação lá no R10, aplicar o F1, o F2 e descobrir onde que se encontram os filhos. Vamos supor que eu encontrei um filho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Nesses filhos, agora eu aplico com os filhos e com os pais, eu aplico aquela pressão seletiva que a gente fazia lá no AG. Aqui sempre os melhores passam para a próxima geração. Então não tem roleta, não. Tem os melhores mesmo. É uma seleção elitista. Então, é feito em elite. Os melhores de cara são esses aqui. 1, 2, 3, 4. Esses pais aqui e esses pais. Vamos supor que eu excluo esses 3 pais e esses 2 filhos. Você pode perceber que eu estou fazendo uma pressão seletiva, fazendo com que os pais e filhos caminhem para esse lado. Outra coisa que é feita na disciplina ou no assunto de resolver problemas multiobjetivos além de andar nessa direção, eu tenho que fazer com que os filhos eles fiquem espalhados ao longo da curva de Pareto. Tá certo, gente? Por quê? Vamos fazer um zoom nisso aqui. Ou pelo menos tentar. Se eu entregar para o engenheiro 10
configurações de carros possíveis. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E assim por diante. E não coloco as configurações aqui para baixo. O engenheiro ele não vai ter poder tanto de decisão se eu entregasse para ele assim. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Você concorda que um engenheiro, entre lançar um carro popular, médio e de um maior valor, aqui ele tem mais poder de decisão do que aqui? O que vocês acham? Concordam, discordam? Não, eu concordo, ele tem mais escolha no outro. As escolhas aqui estão muito parecidas, muito próximas uma das outras. É. Talvez o que ele quer é um carro popular. Vamos supor que aqui é o custo, né? Vamos supor que o F2 é o... Não, o custo é... Estava falando que era o F1. Então, vamos supor que aqui é o custo. Ele vai poder pegar um carro aqui. Estou imaginando isso, né, gente? Ele vai poder pegar o carro aqui, um carro médio aqui e um carro mais caro aqui. Ele vai ter mais decisões. Enquanto ele chegar aqui, ele vai só fazer carros caros. Desculpa. Esse aqui é o custo. Na verdade, esse aqui seria o popular, esse aqui o médio e esse aqui o carro mais caro. É o custo. Quando eu entrego esse tipo de configuração, eu consegui só fazer carros com mais baixo custo e com menos benefício. Ele teve um poder de decisão menor aqui do que aqui. Aqui ele conseguiu enxergar as opções de forma melhor. E é isso que eu preciso de entregar. Então, além de eu aproximar as soluções candidatas da Pareto, eu tenho que espalhar elas de forma mais eficiente aqui. Tá certo até aqui, gente? Sim, Tá tá certo. tranquilo. Beleza. Na hora de descobrir quem que... Eu falei para vocês também na aula passada sobre a dominância. Se no espaço dos objetivos eu tenho um ponto aqui, ponto A. Eu falei que este ponto domina todos os pontos do primeiro quadrante. Ele é melhor do que todos os pontos do primeiro quadrante, tanto em F1 quanto F2. No segundo quadrante, ele é melhor se eu estou querendo minimizar, tá? Ele é melhor em relação a F2 e pior em relação a F1. Vocês concordam? Meu objetivo é minimizar tanto F1 quanto F2. F1 e F2. Esse ponto aqui, ele é menor, ou seja, melhor em relação a F2 do que todos os pontos nesse quadrante. E ele é pior em relação a F1 do que todos esses pontos deste quadrante. Quando ele é melhor em alguma coisa e pior em outra, isso eu falo que este ponto não domina e nem é dominado pelos pontos que aqui estão. No quarto quadrante é a mesma coisa. Este ponto aqui não é melhor e nem pior do que os pontos que estão aqui. Os pontos que estão no terceiro quadrante, eles são melhores que esse ponto A aqui. Eu falei sobre dominância, foi isso. Ele é melhor tanto em F1 quanto F2. Tá claro isso, gente? Posso passar para frente? Um resumão aqui da aula anterior. E a gente começa a entrar na dominância, que é o objetivo desta aula. Por mim, tá ok. Beleza.
Essa dominância vai ser utilizada para fazer aquela pressão seletiva, de ir empurrando todo mundo aqui para baixo, tá certo? Então tá bom. Como que seria a fórmula da dominância? Se eu tenho um ponto A e um ponto B, como que A domina B? Posso falar o seguinte, que o A, função I, esse I aqui é o índice da função, tá? Na função 1, ou na função I, ele tem que ser menor ou igual que todos os B's I's. Isso para todo I. E tem que existir para todo I, AI é menor ou igual que BI. E tem que existir, eu acho que o signo de existir é isso, não é? Não lembro. Um I em que o AI ele é menor que o BI. Essa aqui é a dominância, é a fórmula geral. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Por Vamos dar, enquanto tá ok. vamos dar alguns exemplos? Melhor. Melhor, né? Aqui eu tenho o meu F1, 2, Eu sou. pode falar. Um ponto domina todos os outros pontos que são piores do que ele em relação a ambas as funções ao mesmo tempo. Isso. Mas como a gente chama a relação de um ponto com outros que são piores do que ele em relação a uma função, mas não a outra? Eles não se dominam. Um não é melhor que o outro. Ok. Beleza? É isso mesmo. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo numérico mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. No espaço dos objetivos, vamos supor que eu tenho um ponto aqui. Outro aqui. Esse é o ponto A. Esse é o ponto B. Eu tenho outro ponto aqui. Esse é o ponto C. Beleza. Vamos ver se é verdade se o A domina B e se o A domina C. Usando esta regra aqui. Beleza? Então, eu estou falando o seguinte, olha. Entre o A e o B, olha. O A1, ele é menor ou igual que o B1? O A1 aqui é o ponto A em relação a F1. Tá certo? Certo, gente? Então, olha. O A1, ele é menor do que o B1? Ele é. Menor ou igual. Certo? O A2, ele é menor ou igual que o B2? O A2, ele é menor ou igual que o B2? É verdade também. Existe algum AI que obedece à regra do AI ser menor do que o BI? Existe. No caso do I valendo 1. Certo? O A1 é menor do que o B1. Então, se todas essas proposições são verdadeiras, o A domina B. Tá certo, gente? Sim, sim.
Beleza. Vamos fazer de novo. A dominância do A com o C. A princípio, não deveria dominar. Um não deveria dominar o outro, né? Porque está no quarto quadrante. Como eu falei aqui, ó, não domina. No quarto quadrante, em relação a A. Ou o A está no segundo quadrante em relação a C. Nós vamos fazer essas proposições aqui. Vamos verificar. Opa! Vamos lá. O A em relação a C. O A1, ele é menor ou igual que o B1? Que o C1, perdão. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Em relação a F1. O A2, ele é menor ou igual que o C2? Isso é mentira. Em relação a F2. Então, já quebrou a proposição. Se eu fizer ao contrário, eu também quebro a preposição, as preposições. Então, o A e o C, eles não se dominam. Essa aqui é a fórmula genérica, porque a gente vai ver que isso aqui vai para o 3D, 4D e assim por diante. E essa fórmula genérica aqui é o que tem para prevalecer em questão de dominância. Ficou claro, gente? Tranquilo, gente? Aham. Beleza. Sim, por enquanto sim. Vamos passar. Isso aqui não tinha dado na aula anterior, não. Nós vamos passar agora, porque eu falei para vocês que. Deu 10 aqui. Vou voltar nesse desenho aqui. Eu falei para vocês que o objetivo é eu formar fronteiras com os pais e com os filhos, e as fronteiras que estão mais próximas aqui, da curva de Pareto, são as fronteiras que vão passar para a próxima geração. Foi isso que eu falei. Para formar essas fronteiras são baseadas em dominância. Então, por isso que precisava de conhecer o conceito de dominância. Certo, gente? Agora eu vou abrir um slide aqui que mostra como que é feita a criação de fronteiras a partir dos pontos desenhados aqui no espaço dos objetivos. Deixa eu ver se eu encontro. Tá aqui. Deixa. Procurando aqui. Essa evolução. Achei. Esse já é um esquema. Esse já é 2. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso mesmo. Beleza. Beleza. Existe um algoritmo chamado NSGA2 e ele significa Non-Sorted Genetic Algorithm versão 2.
É isso que significa. Para que ele funcione, a primeira coisa que a gente tem que fazer no algoritmo é implementar a questão de fronteiras. Ele chamou o algoritmo dele de criação de fronteiras de Fast Non-Dominated Sort. Parte 1 é a parte de sortear aqui, de ordenar de forma rápida pela dominância entre os pontos. Deixa eu ver se... Beleza. Vocês estão conseguindo enxergar o slide bem? Estamos sim. Sim. Tá legível, super legível. Tá legível. Beleza. Então, no espaço dos objetivos, que é este espaço aqui que eu mostrei para vocês, eu tenho alguns pontos distribuídos. Os pontos A, B, C, D, E e F. E, visualmente, eu sei que existe uma fronteira aqui. A primeira fronteira é o A, B e C. A segunda fronteira é D e E. E a terceira fronteira está só com o F. Visualmente. Nem sempre eu consigo fazer isso de forma visual e para muitos pontos. Então, eu preciso criar um algoritmo para isso. E o Kalamoy Deb, que é o cara top da área, ele mais algum cientista, eles propuseram uma forma rápida, N log N, para ordenar isso por fronteiras. Deixa eu verificar aqui. Esse P maiúsculo aqui é o conjunto dos pontos, de todos os pontos. Esse Pzinho minúsculo aqui é um for, que para cada vez que eu passo pelo for, eu pego um pontozinho do meu conjunto de pontos. Tá certo? Cada ponto tem alguns atributos. Eu tenho o atributo S, eu tenho o meu atributo N, e nós vamos descobrir o que significa isso, que eu nem estou lembrado, tem muito tempo que eu não vejo. Então, olha, eu tenho o meu ponto A. Se nem você lembra, você acha que a gente vai conseguir descobrir? Vai sim. Tem muito tempo que eu não vejo aqui, mas vocês vão conseguir. Olha só, eu descobri já o que é já. O primeiro ponto do meu conjunto de pontos é o ponto A. Então, eu peguei o meu ponto A, o N ele é inicializado como 0, o S é um conjunto de pontos que o A domina, ele inicialmente é vazio, e o rank aqui é qual fronteira que o ponto A pertence. E o 0 ainda ele não está pertencendo a nenhuma. Quando ele passa para 1, ele está no 1, e assim por diante. Tá certo isso, gente? Então, olha, N é o número de pontos que ele é dominado. O número de pontos que domina ele. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. O N é o número de pontos que ele foi dominado. O S é o conjunto de pontos que ele domina. E o rank é a fronteira que ele pertence, que inicialmente sempre está 0. Então, o meu Pzinho aqui, ele é o A, é o ponto A. Eu vou fazer um for aqui, percorrendo todos os outros pontos, exceto o ponto A, e esse Qzinho aqui vai receber esses outros pontos, nesse for. Tá complicado, gente? Ou tá tranquilo de entender? Gente? Tá analisando, calma aí. Tá indo, O primeiro- Douglas. Qualquer Beleza. coisa eu posso interromper, né? Perguntar. Beleza, pode sim, no meio do caminho. Então, esse primeiro for aqui, ele fixa o Pzinho em um ponto. E esse segundo for, ele faz com que o Qzinho, ele percorra os demais pontos. Agora ficou mais claro, não ficou? Aham. Ele pega 2 pontos e compara. Isso, aqui dentro ele vai pegar os 2 pontos e comparar. Ele vai comparar o A com B, A com C, A com D, A com E e A com F.
Para fazer isso, esse primeiro for aqui fixa o Pzinho em A, e esse segundo for, ele varia o Qzinho entre B, C, D, E e F. Tá certo? Para comparar em nível de dominância. Ficou claro isso? Sim ou não, gente? Uhum, sim. Ele Então está tá joia. fazendo aquilo que você fez antes, desenhando. Isso mesmo. Então, olha, esse for aqui, a primeira vez que ele vai executar, ele fixa o Pzinho no A, e esse outro for, ele percorre os demais para verificar quem domina quem em relação a A. Quando eu volto no for cá em cima, o Pzinho passa para B. E esse for aqui de Q, ele percorre os demais pontos para verificar se domina B. E assim por diante. Todos os pontos têm alguns atributos. Os atributos são N, S é um conjunto de pontos dominado por ele, e o rank é a fronteira que ele pertence. Então vamos lá. O P recebeu o ponto A, aqui em cima. O meu conjunto P é esse aqui, A, B, C, D e F. Pzinho valendo A. Esse for aqui, ora o Q vale B, ora o Qzinho vale C, ora o Qzinho vale D, ora o Qzinho vale E, ora o Qzinho vale F e assim por diante. Ficou claro isso, gente? Ficou, não ficou? Sim, sim. Tá, joia. Até desenhei de azul esse código, é essa parte azulada aqui que tem esses riscos azulados. Então tá, joia. Peguei o meu ponto A é esse. O meu ponto A, inicialmente, ele não é dominado por ninguém, zero. Ele não domina nenhum ponto, ou seja, o meu conjunto de pontos dominados está vazio, e o meu rank está zero. Quando eu comparo A com B, olha, se o meu ponto A domina o meu ponto B, então eu faço alguma coisa. Ele domina? Não domina. A não domina B. Vocês concordam comigo? O B está no quarto quadrante de A e o A está no segundo quadrante de B. Eles não se dominam. Else, o ponto B domina A? Não. Então eu volto no for aqui de novo. Passo o meu Qzinho para o ponto C. Vou comparar A com C. O A domina C? É o if que está perguntando isso. Não. Else, o C domina A? Não. Passo o meu Qzinho para o ponto D, que é essa parte aqui. Certo? O A domina D? Não. D domina A? Não. Então eu não entro nem no if e nem no else if. Passo o meu Qzinho para o E. Qzinho valendo E. A domina E? Não. E domina A? Não. Não entro nem no if e nem no else if. A domina F? Passei o meu Qzinho para F. O A domina F. Vocês concordam comigo? Não, Sim ou não? Não entendi que o... não. Em Ah, relação não, a um concordo. eixo, o A domina F. Em relação ao outro, eles são iguais. Por isso que eu passei essas preposições aqui. Porque tem o igual, né? Isso. Olha só. O Menor ou igual. A1, ele é menor ou igual ao F1? É menor. Tá certo? É igual, na verdade. Não, em F1 ele é menor. Em relação ao F2, a função 2, ele é igual. A proposição está valendo. Existe um AI que é menor do que o F1, que o FI? Existe. Existe um A1 e ele é menor do que o F1.
Então ele domina, o A domina F. Tá certo, gente? A2 menor ou igual que F2? Isso, o F2 é esse aqui, ó, essa função aqui, ó. Em relação a F2, o A é igual a F. Não é isso? Mas em relação a F1, o A é melhor do que F. Mas tinha aquela outra condição também. Eu chequei as duas, não chequei não. Mas, ô Douglas, se olhando essa condição aí, se eles forem iguais, sempre, também vai ter domínio? Porque menor é Não, igual? um não domina o outro. Por causa dessa segunda Ah, proposição terceiro. aqui. É verdade, verdade. Não é verdade? Vai ter que existir pelo menos Por causa da terceira proposição. Entendi. isso, Agora que exatamente. Tem que dando existir para pelo. entender. Se todos forem iguais, um não domina o outro, porque tem que existir pelo menos em uma das funções no espaço dos objetivos que um tem que ser menor que o outro. Tá certo, gente? Sim ou não? Certo, Simon? Simon? Sim. Certo. Diego, ficou claro isso, Diego? Sim, aham. Agora Beleza. sim. Os demais, aí, se tiver algum questionamento, podem entrar questionando, não tem problema não. Tá joia. Então, como eu entrei nesse for aqui e o Qzinho valendo F, e o A estava fixo no A, ó, o ponto Pzinho estava fixo no A, eu verifico aqui, olha, se A domina F, então o conjunto S do ponto A vai ser igual ao conjunto S do ponto A, que está vazio, união com o conjunto de Qzinho, que é o ponto F. Então, o meu A em S, eu vou ter o ponto F lá dentro dizendo, olha, o A domina F. Tá certo, gente? Certíssimo, né? Finalizei esse for do Qzinho dentro de Pzão. Eu passo para esse if. Se o meu ponto A não foi dominado por ninguém, o meu N é igual a zero. E isso que ocorreu. O meu N é igual a zero. Porque se ele tivesse sido dominado por alguém, o meu N tinha passado para mais um e assim por diante. Então, ó, se o meu ponto A, ninguém domina ele, então o rank dele é 1. Ele vai ficar na fronteira 1. Primeira fronteira. E a fronteira 1 recebe fronteira 1, que estava vazio, união com o ponto A. Então, a fronteira 1 vai ficar com o ponto A lá dentro. Executei esse for aqui uma única vez. Tem mais vezes para executar. Eu tenho que executar esse for para o ponto B, para o ponto C e assim por diante. Posso seguir aqui, gente? Pode sim. Então tá bom. Então vamos lá. Esse for aqui, Pzinho em Pzão, ele passou do A para o B. Então Pzinho vai valer B. Aí eu verifico aqui, ó, entre... E o Qzinho vai percorrer todos os outros demais pontos, menos o B. Então, olha, eu verifico. B com A domina? Não domina. Então, e nem o A domina B. Não entra nem no if, nem no else if. B com C, um domina o outro? Não, não entra nem no if, nem no else if. B com D. Opa! B com D. É aqui, ó. O B domina o ponto D, inclusive em todos os objetivos. Então, olha, se B é menor do que Q, se B domina D, o conjunto S passa a ter também o ponto D lá dentro. Tá certo, gente? É aqui, desculpa. Passo o Qzinho para o ponto E.
B domina E, domina. Então, o E, ele passa a fazer parte do conjunto de pontos dominados por B. Aqui. B domina F? Domina. Então, entra nesse if e o ponto F passa a fazer parte do conjunto de pontos dominados por B, que é isso aqui. Ninguém dominou B, eu coloco ele no rank igual a 1. E coloco ele na primeira fronteira. Fronteira 1 passou a ter o ponto B. Atualizei aqui o A como que estava, o B como que estava. Vou passar para o próximo. O Pzinho agora recebeu o ponto C. E o Qzinho vai percorrer os demais pontos. Certo? C domina A? Não, não faz nada. C domina B? Não, não faz nada. C domina D? Não, não faz nada. C domina E? Domina. Então, o E, por este if aqui, vai fazer parte do conjunto de pontos dominados por C. Tá certo? C domina F? Domina. Então, entra nesse if e o F faz parte do conjunto de pontos dominados por C. Tá aqui. Alguém dominou o ponto C? Não. Então, se o ponto C não foi dominado por ninguém, então o rank dele é 1 e ele passa a fazer parte da primeira fronteira, que é a fronteira 1. Tá certo, gente? Eu vou executar um pouquinho mais rápido agora, tá? Pzinho passa a valer o ponto D e o Qzinho percorre os demais pontos. Então, vamos lá. D domina A? Não. D domina D? B? Não. Mas ele é dominado por B. Então, ele vai entrar nesse else. O N dele vai passar a ser 0 mais 1. Vai passar a valer 1. Olha lá, ó. Quando eu comparo D com B, o N passa a valer 1. D com C, um domina o outro? Não. D com E, um não domina o outro? Não. D com F, o D domina F. Então, aqui, quando eu comparo o D com F, o D domina o F passa a fazer parte do conjunto de pontos dominados por D. Eu entro nesse if e verifico. O ponto D foi dominado por alguém? Foi. O N vale 1. Então, ele não vai ter o rank 1 e não vai passar, não faz parte da primeira fronteira. Volto lá em cima, o meu P agora vai para a letra E, para o ponto E. Estou aqui. Comparo o E com A, não domina. Comparo o E com B, ele é dominado. Quando eu comparo o E com B, como B domina E, eu entro nesse else if. O N do E passa a valer mais 1. Beleza? Comparo o E com C. C domina E, ele entra nesse else if. O N dele mais 1. C com E, o N passa a valer mais 1. Comparo o E com D, eles não se dominam. O E com F, o E domina F. Então, o F faz parte dos pontos dominados por E. Aqui, ó. E e F, o F veio parar aqui. Verifico se ele foi dominado por alguém. Ele foi dominado porque o N não está igual a 0. Então, ele não recebe o rank 1 e nem faz parte mais da fronteira 1. Beleza? Passo agora para o Pzinho valendo F. O Pzinho valendo F, ele não domina ninguém, ele é dominado por todos. Então, eu vou garantir para vocês que sempre vai entrar nesse else if aqui. Tanto para A, B, C, D, E e F. Então, o A com F, o A domina F, mais 1 aqui no M. B domina F, mais 1, C domina F, mais 1, D domina F, mais 1, E domina F, mais 1, e o ponto F fica com essa configuração, sem dominar ninguém, sendo dominado por todos, e não faz parte da primeira fronteira. Só o A, B e C fazem parte da primeira fronteira. Alguma dúvida, gente?
Alguma dúvida? Não? Diogo, Simon, que está sempre participando aí. Não, Carolina. Douglas. Tá tranquilo. Beleza. Estou explicando aqui a divisão por fronteiras dos pontos no espaço dos objetivos. Esta é a primeira parte, que é encontrar a primeira fronteira. Aí tem um outro algoritmo que é para encontrar as demais fronteiras. Por isso que chama Fast Non-Dominated Sort Parte 2. A gente até tem aqui um NSGA2. Nesse artigo do Calamoy Dub. Essa parte 1 é exatamente essa parte aqui. A parte 2 é essa parte de baixo aqui. Eu vou explicar para vocês agora. A aula termina às 21h40, gente, ou 21h45, não lembro. 45. 45? Eu vou começar a explicar essa parte de baixo aqui. Vou aproveitar o restante de aula que tem. Essa segunda parte é para achar as demais fronteiras. Vamos lá. O meu I aqui, ele vale 1 porque eu estou na primeira fronteira. Que é essa primeira fronteira que aqui eu estava. Por isso que o meu I vale 1. Aí aqui está escrito assim, enquanto a primeira fronteira for diferente de vazio, eu faço. Certo? Então tá bom. Esse Q aqui, ele começa vazio para descobrir quais são os pontos que fazem parte da segunda fronteira. Então esse Q aqui, eu desejo que ele seja a segunda fronteira. Tá certo, gente? Tá bom. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Então, beleza. Olha, eu vou fazer um for percorrendo todos os pontos da primeira fronteira. Por isso que eu coloquei ele assim, ó. FI é igual a F1 nesse ponto. E aqui o Pzinho é igual ao ponto A. Através desse for aqui, eu falo, olha, o Pzinho ora vai valer A, ora vai valer B e ora vai valer C. Está confuso esse código? Vamos voltar lá em cima, então, ó. Boa noite, Samuel. Esse I aqui está apontando para a fronteira 1. Enquanto a fronteira 1 for diferente de vazio, eu faço assim, 4. Esse Q aqui é o conjunto dos pontos da fronteira 2, que inicialmente está vazio, eu tenho que descobrir. Eu percorro os pontos na fronteira 1. Para percorrer os pontos na fronteira 1, esse Pzinho ora vai valer A, ora vai valer B e ora vai valer C. Daqui tranquilo. Esse for aqui é para percorrer os pontos dominado por A. Depois, no próximo for, esse for aqui vai percorrer os pontos dominados por B. Esse SP aqui é o conjunto dos pontos dominados por B, nesse caso. Depois que eu voltar nesse for, esse Pzinho vai valer C. Então, eu vou percorrer com o Qzinho, conjunto dos pontos dominado pelo ponto C. Ficou claro isso, gente? Espero ter ficado. Tá certo? Sim, Então, tá ok. então tá jóia. Vamos fazer o primeiro for, que é o Pzinho apontando para o ponto A, na fronteira 1.
eu vou percorrer todos os pontos dominados por A. Os pontos dominados por A é o ponto F. Então, esse for vai ser executado uma única vez. Qzinho vai valer F. Eu venho aqui no F e diminuo o N dele em -1. Lá o F teve o N dele diminuído em -1. Tá certo? E verifico. Se o F.N é igual a 0, então ele faz parte do rank 2. Mas isso não é verdade. O N dele continua 4. Terminei esse for aqui, passo para o for onde o Pzinho vale B, na fronteira 1. Então, agora vale B. Eu acho que é o próximo slide. Então, olha, esse Pzinho agora vai estar apontando para o ponto B. Esse for aqui percorre o conjunto dos pontos dominados por B, colocando no Qzinho. Então, ora o Qzinho vai valer D, ora o Qzinho vai valer E, ora o Qzinho vai valer F. Certo? O Qzinho valendo D, aí eu faço isso aqui, a verificação, olha. O D, que é esse ponto aqui, na propriedade N dele, recebe um -1. Para receber um -1. E a propriedade N desse Qzinho passou a ser 0. Então, esse if aqui ficou verdadeiro. O rank dele passa a ser I mais 1, passa a ser 2. E o ponto D, ele passa para o conjunto da fronteira 2, que é o conjunto Q. Vai ser a fronteira 2. Beleza, gente? Eu ainda estou apontando para o B. E o próximo Qzinho aqui é o ponto E. E eu pego o ponto E e faço o N dele receber o -1. Ponto E, o N dele recebe o -1. Verifico. O N do ponto E, ele é igual a 0? Não. Está valendo 1. Então, ele não passa para a fronteira 2. Não por enquanto. O meu P aqui está apontando para o B. E o meu próximo Qzinho agora é o ponto F. Então, o Qzinho, que é o ponto F, o N dele recebe N menos 1. Passou a valer 3. O N do ponto E é igual a 0? Não, ele não entra na fronteira 2. O meu for aqui, ele acaba. O meu I aqui passa para a fronteira 2. Acabou? Ah, não, eu não fui para C, não. Peraí, só para então esse for aqui não acabou, não. Esse for aqui, o meu Pzinho aponta para C. E o meu Qzinho vai percorrer o ponto E e o ponto F. O Qzinho valendo E, eu faço E.N, recebe -1. O meu E passa a valer, o N dele passa a valer 0. Se o N do E vale 0, ele recebe o rank de 2 e ele vai para a fronteira 2, que é esse conjunto Q. Esse Qzinho aqui agora passa a valer F. O F, a propriedade N dele recebe um -1. Então, o F, o N dele passa a valer 2. Se o F, N for igual a 0, então, mas não é verdade, ele não executa esse if. Esse for aqui finaliza. Na segunda fronteira, eu já tenho o ponto D e E. O meu I passa a valer 2. E o meu F2 agora recebe o conjunto Q. Aí eu volto lá em cima, no meu enquanto. Enquanto F2 for diferente de vazio. O F2 ele é diferente de vazio? Ele é diferente de vazio. O F2 tem o ponto D e o ponto E lá dentro.
Eu percorro todos os pontos de F2. Então, esse Pzinho ora vai valer D. Esse Pzinho ora vai valer E. Percorro todos os pontos dominados por D. Então, D domina quem? Domina o F. Então, olha, o F, propriedade N, recebe menos 1. Passa a valer 2. É isso mesmo. Passa a valer 1. Passa a valer 2. É isso mesmo. O F passa a valer 2. Se a propriedade N do F for igual a 0, não é. Ele não vai para a terceira fronteira. Eu acho que esse 2 ele tinha que ter passado para 1 aqui. O F já é... Ah, não. O F era 3 aqui. Ele passou para 2. O Pzinho aqui aponta para o E. Estava no D, agora aponta para o E. Pzinho vem para o E. Os pontos dominados para o E é o F. O F, na posição N, recebe um menos 1. Aqui ele deveria ir para 0. Algum erro aqui no meu slide. Se o meu Fn é igual a 0, ele recebe o rank de 3. Eu acho que eu estou no C, estou errado aqui. Fronteira 2, P igual a D. O F recebeu um menos 1. Eu estou aqui agora. O ponto Pzinho apontando para a letra E. O F recebe um menos 1 no N. Dá 0. Se o meu F no N é igual a 0, o rank dele passa a valer 3 e ele passa para a terceira fronteira. O meu I passa para 3. O meu F3 recebe o conjunto Q. E eu vou lá para o enquanto. Essa fronteira aqui é a fronteira 3. Enquanto que ela for vazia, ou diferente de vazia, eu faço. Esse Q aqui recebe vazio. O meu P recebe F. Esse for aqui de Qzinho percorrendo todos os pontos dominados por F. F não domina ninguém, não faz esse for. O meu I passa a valer 4. O meu F4 passa a valer vazio. E esse enquanto aqui F4 for diferente de vazio, ele entra na condição, porque não é diferente de vazio, e finaliza o enquanto. Tá lá o F4 valendo vazio. E finaliza, e eu separo pela fronteira 1, 2 e 3 os pontos A, B, C, D, E e F. O que vocês acharam, gente? Dá para finalizar a aula aqui agora? 21h43? Tô mais confuso do que surdo em Guerra Fria. Acredite, funciona. E se precisar, eu explico isso aqui de novo. Tá joia? Agradeço, eu vou precisar. Na hora que vocês forem implementar, como eu dividi em 2 partes, eu posso pedir para vocês implementarem a primeira parte. No momento da implementação, eu posso acompanhar vocês. Então, na próxima aula, eu gostaria muito da gente implementar isso aqui. Vocês vão implementar durante a aula. Se vocês quiserem começar a implementar antes, não tem problema nenhum. E eu vou passar essa atividade para vocês implementarem a primeira parte do Fast Non-Dominate de sorte. A segunda parte eu posso deixar para o dia seguinte, para vocês implementarem no dia seguinte, certo? Aí eu acompanho vocês e tiro as dúvidas necessárias.
Beleza? Esse artigo aqui, em inglês, eu posso passar ele para vocês. E a gente vai fazer esse NSGA2 funcionar, que é esse artigo. A gente vai implementar o NSGA2 no início da disciplina. Tá certo? Então, tá bom. Vou fazer a chamada aqui. Vou dispensar vocês. Primeiro, eu vou parar a gravação.